TV Justiça transmite agora a sessão 2 de dissídios individuais do TST. Você vai acompanhar um resumo dos julgamentos e conferir o que foi destaque na pauta do tribunal. Bom dia, muito obrigado pela atenção. Por favor, queiram sentar-se. Declaro aberta mais essa sessão da SDI2 do Tribunal Superior do Trabalho. Cumprimento os eminentes ministros e eminentes ministras que a compõem. Estendo esses cumprimentos à Sua Excelência, a doutora Lucinéia Alves Ocampos, digna Subprocuradora-Geral do Trabalho, aos senhores e senhoras advogadas, senhores e senhores servidores, na pessoa da doutora Adriana, coordenadora de secretaria desta subseção. Franqueio a palavra aos colegas para eventuais comunicações. Não havendo quem queira fazer comunicações, solicito da doutora Adriana a gentileza que proceda ao pregão dos processos que estão em preferência. Relatora excelentíssima, senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, revisor, excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo ação rescisória 7042, dígito 61 de 2012, em que são partes Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Vitória da Conquista e Região e Banco do Brasil S.A. Com a palavra, Sua Excelência, o digno vistor, ministro Douglas Alencar Rodrigues. A relatora, ministra Adelaide Miranda, por favor. Senhor presidente, senhores ministros, senhoras ministras, senhores advogados, servidores, primeiramente, tem uma preliminar de extinção do processo sem resolução do mérito, que foi arguída em contestação. No entanto, o comprovante de recolhimento das custas processuais relativas à ação rescisória anteriormente ajuizada, no importe de R$ 200, foi juntada. Eu rejeito a preliminar. Artigo 485 do Código de Processo Civil, condições alcançadas por força de sentença normativa. Decisão recendenda em que a terceira turma do TST analisou a controvérsia exclusivamente à luz do artigo 7º, 26 da Constituição. Não configuração de violação dos artigos 5º, 36 e 7º, 6 da Constituição. Inteligência da súmula 2981 do TST, ação rescisória que se julga improcedente. É o meu voto, senhor presidente. Pois não. Estão inscritos os dois advogados? Ministro Douglas, revisor. Como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, eu estou acompanhando o voto condutor. A matéria foi resolvida à luz da súmula 277 na sua antiga redação. Perfeito. E a decisão está fundada no inciso 26 do artigo 7º da Constituição exclusivamente. Não, pois não. Indago dos ilustres advogados se há interesse em sustentação oral. Peço o registro da presença pelo autor. Pois não. Doutor Jairo. Também o registro da presença pelo banco. Muito obrigado pela gentileza. Registrada a presença dos ilustres advogados, doutor Paulo Roberto Alves da Silva e doutor Jairo Vairos, indago dos colegas se há algum destaque nos votos proferidos. Sem destaque, procurando que a decisão é unânime, nós temos o voto da eminente relatora Adelaide Miranda, secundada pelo voto do eminente revisor, ministro Douglas Alencar Rodrigues. Relator excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 21.732, dígito 50 de 2013,
em que são partes Banco Santander Brasil S.A. e Ronaldo de Campos Carvalho. Impedida, excelentíssima senhora ministra, Maria Cristina Peduzzi. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Douglas Alencar Rodrigues. Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, cuida-se aqui de recurso ordinário interposto contra acórdão proferido pelo egrégio 4º Regional. A discussão proposta diz respeito à configuração de direito líquido e certo à reintegração do trabalhador que teria sido dispensado com violação da estabilidade do emprego prevista no artigo 118 da Lei 8.213 de 1991. A pretensão foi indeferida em primeiro grau, daí a impetração que foi julgada procedente. A ordem foi concedida no âmbito do regional. Contra essa decisão, o litisconsorte passivo necessário interpõe o presente recurso ordinário. O meu voto, senhor presidente, é, em primeiro lugar, pelo conhecimento do recurso, uma vez preenchidos os pressupostos legais. E quanto ao mérito, estou votando pelo desprovimento e o faço por considerar que os elementos de convicção trazidos à cognição do juízo recorrido revelam que o autor, o trabalhador, tinha, de fato, estava acometido, de fato, na data da rescisão contratual, de epicondilite lateral e tendinopatia. Essa situação foi confirmada pela percepção posterior de auxílio-doença acidentário. É bem verdade que, durante a instrução da reclamação trabalhista, o perito que foi designado reconheceu que o reclamante, na data da perícia, realizada muito tempo após, alguns meses após a dissolução do contrato, estava em boas condições, não apresentando nenhum tipo de moléstia. Mas, ainda posteriormente a essa conclusão pericial, o reclamante obteve nova prorrogação do auxílio-doença acidentário, o que confirma, a meu juízo, o acerto da decisão recorrida, tendo em conta que eventual recuperação da capacidade laborativa posterior à dissolução do contrato não se revela suficiente para afastar a situação acidentária que habilita-o à percepção do direito, ao reconhecimento do direito inscrito no artigo 118 da Lei 8.213 de 1991. Por isso, estou votando, senhor presidente, pelo desprovimento do recurso, mantendo a decisão regional, assentada, como disse, no exame dos elementos de convicção que foram produzidos. Pois não. Doutor Vitor Russomano, pretende fazer uso da palavra? Senhor presidente, rapidamente, a matéria é exatamente esta, e o cabimento do mandado de segurança tem sido refutado iterativamente, através de verbete, inclusive, por este colente tribunal, especificamente por essa egrégia sessão. E se diz, usualmente, na hipótese mais comum, é a impossibilidade de discutir em mandado de segurança a reintegração deferida em tutela antecipada. Aqui é a situação inversa, que demanda, inclusive, e igualmente, a instrução probatória, desconfigurando-se o direito líquido e certo. Ou seja, a regra tem que ser aplicável tanto para o deferimento como o indeferimento da reintegração. Incabível mandado de segurança para discutir. É como a lei da física, senhor presidente, a egrégia sessão, ela não tem seta temporal. A regra processual, igualmente, é aplicável numa ou noutra hipótese. E isso está confirmado por um precedente recentíssimo, do dia 6 dessa egrégia sessão. Refiro-me ao precedente prolatado no dia 6 de março, próximo passado, no processo 122.51/2014. Esta é a situação. É o não cabimento do mandado de segurança para que não se discuta em mandado de segurança a partir de elementos probatórios em que se procura configurar a verossimilhança que foi indeferida. Pois não, muito obrigado. Ministro Douglas. Senhor presidente, quer me parecer que o ilustre advogado estaria invocando a diretriz da súmula 418, segundo a qual uma das interpretações possíveis dessa diretriz não haveria direito líquido e certo à obtenção de decisão liminar e, claro, por extensão, de antecipação dos efeitos da tutela. É também correto afirmar que o mandado de segurança não é uma ação idônea para a resolução de questões fáticas altamente complexas, caso em que a dilação probatória ampla se faz necessária
e o rito do mandado de segurança se revelaria incompatível com essa, enfim, dinâmica probatória exaustiva. Mas, no caso concreto, nós estamos discutindo, e aqui o fundamento é a súmula 414, a possibilidade de submissão a um reexame de uma decisão interlocutória de antecipação dos efeitos da tutela. No caso concreto, é fato, há uma certa controvérsia sobre a configuração ou não desse direito líquido e certo. Mas o juízo monocrático examinou a questão e decidiu pelo indeferimento da pretensão antecipatória, com base no laudo pericial produzido. O regional, considerando esses elementos de convicção que estavam oferecidos ao juízo monocrático, extraiu uma conclusão distinta. E aí nós poderíamos debater aqui qual é a exata, adequada, mais justa interpretação da súmula 418. Porque nós sabemos que o duplo grau de jurisdição é uma garantia fundamental da cidadania, que, embora possa não ter caráter absoluto, nas chamadas tutelas de urgência, exige, pelo menos, uma possibilidade de revisão daquilo que se decidiu em juízo monocrático. É por isso que nós admitimos o mandado de segurança para impugnação de antecipações de tutela, para liminares, ainda que a discussão de fundo possa exigir a valoração de provas. Aqui, pelo que decidiu a Corte Regional, me parecem nitidamente configurados os pressupostos para o deferimento da antecipação da tutela. A verossimilhança da alegação foi extraída do acervo probatório, inclusive com esclarecimentos prestados pelo próprio INSS que confirmaram a situação de doença acidentária. Não se discutiu, e aqui a ressalva é importante, com a profusão exauriente da cognição plena, mas apenas com a profundidade da cognição cabível na antecipação dos efeitos da tutela, a verossimilhança do direito. E isso foi reconhecido pelo regional e, na minha compreensão, de maneira acertada. Então, com a máxima vênia ao ilustre advogado, e pedindo vênia para não encerrar esse debate, mas apenas remarcar que cada caso tem as suas especificidades, as suas particularidades, que a súmula 418, quando diz da inexistência de direito líquido e certo à obtenção de liminar, ressalva o livre convencimento motivado, mas não subtrai a possibilidade de uma tutela indeferida em primeiro grau ser submetida a um reexame em segundo grau, porque, do contrário, a tutela deferida viabilizar o exame, nós estaríamos conferindo um tratamento processual anti-isonômico, sem isonomia, a depender do desfecho emprestado à decisão interlocutória. Se procedente, se deferida a pretensão interlocutória, caberia mandado de segurança. Se indeferida, não caberia. A súmula 414, numa interpretação literal, poderia levar a essa compreensão, mas em todos os precedentes que deram origem a essa súmula 414, aos seus vários itens, não se discutiu decisão indeferitória de antecipação de tutela. Se discutia apenas decisões que deferiam e examinava-se, então, qual a via idônea para a impugnação a essas decisões. Obviamente, por isonomia, decisões interlocutórias que indeferem devem também desafiar o mandado de segurança, sob pena de nós, em última análise, uma interpretação que me parece equivocada, negarmos eficácia à própria cláusula constitucional do amplo acesso à justiça na perspectiva do duplo exame, pelo menos, de decisões proferidas em sede de tutelas de urgência. Então, senhor presidente, eu, com a máxima vênia, ratifico o voto proferido conhecendo e negando o provimento ao recurso. Pois não, algum destaque no voto de Sua Excelência? Eu estou curioso aqui com o fato de que o Tribunal Regional, na fração que interessa, decidiu, mediante segunda antecipação de tutela, reintegração no emprego, incapacidade no ato de demissão. Aí vem fazendo considerações. Por tais fundamentos, acolhe-se o parecer do Ministério Público do Trabalho para conceder a segurança, tornando definitiva a liminar concedida. Logo embaixo, o ato impugnado no mandado de segurança recebeu a seguinte fundamentação: indefiro por hora o pedido de reintegração ao emprego. Eu queria um esclarecimento. Parece que o tribunal julgou o mandado de segurança.
E se julgou o mandado de segurança, nós temos aqui a revisão na liminar. Se sobreveio já o julgamento do mandado de segurança, eu fico a indagar se seria possível mandado de segurança contra mandado de segurança. Porque o que nós temos admitido aqui é mandado de segurança quando se concede liminar, e é contra essa que vem o mandado de segurança aqui. Mas, de início, ele indeferiu, e no julgamento do mandado de segurança, para conceder a segurança, tornando definitiva a liminar concedida. Eu acho que esse fundamento, para mim, é o suficiente. É caso similar àquele da liminar, que sobrevém à sentença, e, em razão disso, perde objeto a liminar que havia sido concedida. Então, eu ousaria dar um segundo fundamento, porque, na liminar, ele indeferiu por hora a reintegração. E, no julgamento do mandado de segurança, ele deferiu a liminar, em sentença proferida em acórdão do regional. E aí já não cabe mais o mandado de segurança para reexaminar essa sentença, porque a liminar foi substituído pela sentença superveniente que examinou o mandado de segurança. Não é isso, ministro? Não, senhor presidente. Me parece que a liminar foi indeferida pelo juiz de primeiro grau. A decisão, no âmbito do regional, monocrática do relator, deferiu a liminar no mandado de segurança para determinar a reintegração do trabalhador. E essa liminar do relator foi ratificada no julgamento colegiado subsequente, que é alvo de impugnação no recurso ordinário que estamos agora julgando. Em primeiro grau, a ação ainda tramita, não sobreveio ainda a sentença de mérito, houve o indeferimento da antecipação da tutela. O reclamante impugnou via mandado de segurança, o relator deferiu a liminar, e essa liminar foi ratificada no julgamento colegiado. Daí o presente recurso ordinário. Entendi. A impressão que eu tive é que já seria a sentença do... É porque está transcrito aqui, de fato, sugere essa confusão mesmo. O relator incorpora a motivação da sentença, definitiva do juízo monocrático. Porque quando se diz tornando definitiva a liminar, se faz quando se julga o próprio mandado de segurança. Né? Dá-se a liminar, mas não se diz, confirma-se definitivamente a liminar. Isso se faz quando se julga o mandado de segurança. Né? Concedo a segurança e torno definitiva a liminar deferida. É a técnica do julgamento do mandato. Por isso é que eu imaginei que isso daqui já fosse o julgamento do próprio mandado de segurança. Eu só faria, se Sua Excelência me permitisse, aqui nós já temos uma situação em que admitimos também a possibilidade de reexame em caso como tais, não apenas quando se concede, mas também quando se denega. E há vários fatos indicativos de que ele realmente sofreu problema, ação acidentária, problema de acidente de trabalho, moveu ação contra o INSS, depois houve laudo, o laudo que o considerou inato foi 12 de junho de 2012 e por aí afora. Eu só faria uma ressalva, se Sua Excelência, o relator, me permitir, no parágrafo em que assenta: ora, a só circunstância de estar o impetrante percebendo o auxílio-doença acidentário já traduz o indicativo de que o trabalhador faz jus à garantia provisória de emprego. É que nós não podemos ser assertivo que ele faz jus, porque estamos aqui no exame da verossimilhança. Então, a só circunstância de estar o impetrante percebendo auxílio,
traduz verossimilhança de que o trabalhador faz jus à garantia provisória do emprego, que haverá de ser amplamente discutida na ação originária. Porque aqui nós já estamos afirmando que ele tem direito, quando, na realidade, depois, na sentença, no julgamento da ação, pode dizer que não tem direito. E aí pode haver uma certa confusão. Apenas essa observação, se for do Vossa Excelência acolher, bem, se não, também não faço objeção. Sem dúvida, presidente, acolho, até porque nós estamos num juízo ainda... precário, sem fazer... Então, assim se decide a unanimidade, nós temos o voto do eminente relator, ministro Douglas Alencar Rodrigues. Relator, excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 2488, dígito 05 de 2010, em que são partes Banco do Brasil e Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, Previ e Cléris Vieira. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente ministro Emanuel Pereira. Senhor presidente, senhores ministros, aqui trata-se de recurso ordinário interposto pelo autor em face do acórdão do TRT que julgou a ação rescisória improcedente. Nos termos da OJ, senhor presidente, 112 da SDI 2, para que a violação de lei dê causa à rescisão de decisão de mérito alicerçada em duplo fundamento, é necessário que o autor da ação rescisória invoque causas de rescindibilidade que, em tese, possam infirmar a motivação dúplice da decisão rescindenda. Nesta ação rescisória, pretende-se desconstituir o acórdão do TRT por violação literal de lei, conquanto a decisão rescindenda esteja amparada em 2 fundamentos autônomos, o autor não teceu causa de pedir para atacar um deles. Assim, impõe-se a manutenção da improcedência do pedido de corte rescisório, porém com amparo na OJ 112 da SDI 2 do TST. Com esses fundamentos, senhor presidente, eu estou negando o provimento ao recurso ordinário. Pois não. Doutor Jairo Vairos, Senhor presidente, somente a juntada do instrumento de mandato e o registro da presença. Muito obrigado. Deferida a juntada de mandato, indago dos colegas se há algum destaque. Sem destaques, assim se decide a unanimidade, nos termos do voto do eminente ministro Emanuel Pereira, consignada a presença do ilustre advogado doutor Jairo Vairos. Relatora excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malman, processo RO 122, dígito 35 de 2014, em que são partes Quitéria Maria Tenório e outros, e CHESF, Companhia Hidroelétrica de São Francisco, e Fundação CHESF de Assistência e Seguridade Social, FACHESF. Com a palavra, Sua Excelência, a eminente ministra Maria Helena Malman. Segundo o entendimento atual da subseção 2, especializada em dissídios individuais desta Corte Superior, a aplicação do índice IGP-2 ao invés do IGPM pagos pela FACHESF, é isso? Para fins de reajustamento da complementação de aposentadoria nos meses de julho e agosto de 1994, constitui conduta legítima em face da norma cogente disposta no artigo 38 da Lei número 8.880, de 94. Na hipótese, deve ser mantida a decisão de origem que, em juízo rescisório, deu provimento ao recurso da Fundação para excluir da condenação as diferenças de suplementação de aposentadoria dos réus e decorrentes da aplicação do IGPM-M nos meses de julho e agosto de 1994, diante da correta utilização do IGP-2 previsto na Lei 8.880/94, norma cogente e de aplicação imediata, precedentes desta sessão especializada e recurso ordinário conhecido e não provido. Matéria conhecida, já várias decisões
nossa nesse mesmo sentido, de Sua Excelência, a eminente relatora, indago o doutor Alexandre Souza que o voto é favorável à Sua Senhoria. Procuração? Procuração aos autos, estabelecimento, desculpa. Você deferia da registro Junta da de presença. Subestabelecimento, registrada a presença do doutor Alexandre Souza Procópio, indago dos colegas se há algum destaque. Sem destaque, assim se decide a unanimidade nos termos do voto de Sua Excelência a Ministra Maria Helena Malmin. Relatora Excelentíssima Senhora Ministra, Adelaide Miranda Arantes, processo RO 6087, dígito 76 de 2013, em que são partes Banco do Brasil S.A. e o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Taubaté e região. Com a palavra, Sua Excelência, a Ministra Adelaide Miranda. Recurso ordinário, mandado de segurança, tutela antecipada, sentença superveniente, perda do objeto. Essa é a hipótese em que se observa a ausência de interesse jurídico a ser tutelado ante a ocorrência dos exatos termos da súmula 414.3 do TST. O meu voto é no sentido da extinção do processo sem a resolução do mérito. Liminar concedido com superveniência de sentença proferida e extinção do processo, favorável ao recorrido. Consigno a presença do Dr. Paulo Roberto Alves da Silva, com procuração. Indago dos colegas se há algum destaque. Sem destaques, assim se decide a unanimidade nos termos do voto, Sua Excelência, a Ministra Adelaide Miranda. Retorno de vista regimental concedido à Excelentíssima Senhora Ministra Adelaide Miranda Arantes, em que é relator Excelentíssimo Senhor Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, processo RO 10.118, dígito 41 de 2014. O Excelentíssimo Senhor Ministro Relator votou no sentido de negar provimento ao recurso ordinário. Não participaram do início do julgamento Excelentíssimos Senhores Ministros Maria Cristina Peduzzi, Vieira de Melo Filho e Maria Helena Malman. Houve sustentação oral. Com a palavra, Sua Excelência, a Vistora, Ministra Adelaide Miranda. Senhor presidente, acho que eu vou precisar de um tempo aqui para localizar aqui no meio dos meus papéis. Vossa Excelência não vota. Participo, o ministro Cláudio votou. Não. Cláudio Brandão, perfeito. Vossa Excelência pode apregoar, em seguida eu vou localizar aqui a minha. Então, cancelado o pregão, logo depois nós chamamos. Relator Excelentíssimo Senhor Ministro Vieira de Melo Filho, processo RO 7.598, dígito 09 de 2012, em que são partes Mariano Ponticelli e Joelle Peixoto Chaveiro e outros, impedida Excelentíssima Senhora Ministra Maria Cristina Peduzzi. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Vieira de Melo Filho. Presidente, o presente caso, senhores ministros, cuida-se de recurso ordinário e mandado de segurança em que o tribunal extinguira o mandado de segurança por incabível. O reclamante, o impetrante, recorre ordinariamente, alegando que há uma ameaça de turbação de seus bens por uma despacho do juiz da vara, no sentido de que, se os bens da Amadeus, empresa, forem insuficientes, seriam atingidos os bens do sócio-presidente. Eu não diria até que eu encaminharia ou redirecionaria para o sócio-presidente. O fato é que, na hipótese, existe ação específica, ou recurso específico, incidental, de maneira que incide a súmula 92. Por isso que estou negando provimento ao recurso. Perfeito. Os nossos precedentes são todos nesse sentido. Indago dos senhores advogados se há interesse em sustentação. Eu queria falar só brevemente, senhor presidente. Doutor André? Sou doutor André, sim. Com a palavra, por favor. Senhor presidente, demais ministros, eu queria apenas ressaltar nesse caso, claro, não querendo ir contra a orientação jurisprudencial, o que acontece é que, como pressuposto para embargos de execução, você tem que... o impetrante deveria ter garantido o juízo, e a execução, ela atinge mais de R$ 480 mil. Então,
o mandado de segurança foi o único recurso cabível nesse caso, uma vez que o impetrante não dispõe desses recursos, na hipótese em que consideramos afronta ao artigo 5º 35 da Constituição, qual seria cerceamento de defesa, e sendo o mandado de segurança a única medida cabível. Era só isso. Muito obrigado. Presidente, eu fiz um resumo da questão. De fato, há essa articulação no recurso ordinário, no sentido de que haveria a necessidade do depósito. A penhora, se houver, será se não atingidos os bens da Amadeus. E, no outro caso, eu me refiro não a embargos de execução, mas embargos de terceiro, porque ele ingressou por desconsideração. Então, ele é terceiro, e o terceiro não necessitaria do depósito, até porque ameaça ou turbação de posse. Não se precisaria concretizar para a adoção da medida. Por esses fundamentos, eu estou entendendo que é a medida cabível. Algum destaque no voto, Sua Excelência? Sem destaques, assim se decide a unanimidade. Nós temos o voto do eminente ministro Vieira de Mello Filho, e eu diria até que se poderia tentar, não a via do mandado de segurança, mas da exceção de pré-executividade. Mas não se tentou a exceção de pré-executividade em tese. Mas com o esclarecimento de que é terceiro, aí que de todo não é possível louvar-se do mandado de segurança. Muito obrigado, doutor. Assim se decide a unanimidade. Relator excelentíssimo senhor ministro Vieira de Mello Filho, processo RO 20.125, dígito 65 de 2014, em que são partes Banco do Brasil S.A. e Marcelo de Oliveira Maia. Com a palavra, Sua Excelência, eminente relator, ministro Vieira de Mello Filho. Presidente, senhores ministros, de forma sintética, aqui houve a superveniência da sentença de mérito, razão pelo qual incide a súmula 414, terceiro. Estou mantendo denegação do mandado de segurança. O voto é favorável ao doutor Paulo Roberto. Com procuração, doutor? Sim, Excelência. Então, consignada a presença do ilustre advogado doutor Paulo Roberto Alves da Silva, indago dos colegas se há algum destaque. Sem destaques, assim se decide a unanimidade. Nos termos do voto, Sua Excelência, ministro Vieira de Mello Filho. Relator excelentíssimo senhor ministro Vieira de Mello Filho, processo RO 414.700, dígito 65 de 2009, em que são partes Mexsul Máquinas e Equipamentos LTDA e Glademir Garcia Ribeiro. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Vieira de Mello Filho. Senhor presidente, de igual forma, também aqui houve a sentença de mérito em 25 de 11 de 2011, razão pela coincidência da súmula 414.3 do Tribunal. Perfeito. Estou aí, no sentido, negando provimento. Isso. Antigamente, nós falávamos em extinção do processo, mas a nova lei do mandado de segurança fala que é denegar a segurança, ainda que seja extinção. E ela ainda faz referência ao 267, no parágrafo 5º, né? E o 6º ressalva que, se não for extinto, ele poderá ingressar. Doutor, com a superveniência da sentença, já não há mais o que se discutir sobre a liminar concedida. Presidente, pela ordem. Então, está sendo extinto o processo, eu gostaria de fazer a sustentação oral. Não, Excelência, eu estou, inclusive, pelo recorrido. Ah, tá, então, é favorável. O voto é favorável. Tá, mas, se Vossa Excelência me permite, eu gostaria apenas de fazer um pequeno registro. Pois não. Então, senhor presidente, senhoras e senhores ministros, doutora procuradora. Senhor presidente, hoje é a primeira vez que eu compareço à sessão, na qual está presente a mais nova integrante desta Igreja Corte, a eminente ministra Maria Helena Malma. É, Sua Excelência, como todos sabem, oriunda do Rio Grande do Sul, o que vem ratificar a presença de tantos magistrados daquele berço da Justiça do Trabalho, e aqui somando, inclusive, a sua presença, a não menos eminente ministra Maria Cristina, como também a tantos outros, como o ministro Russomano, pai do nosso eminente colega Dr. Vitor Russomano, ministro Guimarães Falcão, ministro Barata Silva, ministro Ronaldo, ou seja, tantos outros, que Sua Excelência vai realmente equivaler-se, equiparar-se e trazer a esta Igreja Corte suas luzes. Coincidentemente, Sua Excelência veio
da grande cidade da Estrela. E, como tal, tem, evidentemente, todas as luzes para trazer a esta Corte, iluminar a jurisprudência, a prestação jurisdicional. Então, eu gostaria de desejar as boas-vindas à Sua Excelência, que seja plenamente exitosa a sua passagem por aqui. E, em razão da sugestão de voto do eminente ministro Vieira do Mello, esperaria que fosse acompanhado por todos os ministros. E era apenas esse registro que eu gostaria de fazer, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito oportuno esse registro da satisfação da Corte em ter Sua Excelência a ministra Maria Malme compondo o Tribunal Superior, já fora feito por ocasião da posse de Sua Excelência, que reúne todos os predicados para estar aqui na mais alta Corte Trabalhista. E eu diria que o TRT da 4ª Região, Rio Grande do Sul, é um celeiro de juristas, né? Por isso temos tantos juristas aqui no TST. E Vossa Senhoria aborda com propriedade a capacidade intelectual e jurídica de Sua Excelência, que certamente, como disse na posse, ratificação de posse, os parabéns e a certeza de que virá contribuir para o enriquecimento do Tribunal Superior do Trabalho. Então, assim se decide a unanimidade. Nós temos o voto de Sua Excelência, o ministro Vieira de Mello Filho, consignada a presença do Dr. Ubirajara Vanderlei Lins Júnior. Muito obrigado. Relatora, excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, em que é revisor, excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo ação rescisória 3.496, dígito 32 de 2011, em que são partes Evilson José Paredes e Itaipu Binacional. Com a palavra, Sua Excelência, a eminente ministra Adelaide Miranda. Decisão rescindida em que a 4ª turma desta Corte deu provimento ao recurso de revista interposto pela reclamada, a fim de, declarando a prescrição, julgar extinta a ação trabalhista com resolução do mérito, a teor do artigo 2694 do Código de Processo Civil. Essa é a hipótese em que, não demonstrado o alegado erro de fato, uma vez que o ajuizamento de ação trabalhista anterior era a informação que constar apenas da sentença exarada pela 2ª Vara do Trabalho de Foz do Iguaçu, mas não do acordo proferido pela 2ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, que a substituiu. A causa de rescindibilidade descrita no artigo 4859 do Código de Processo Civil somente se configura em relação aos fatos que ao órgão judicial era lícito levar em consideração de ofício. Assim, impossibilidade de, em sede extraordinária, por ocasião do julgamento do recurso de revista, o julgador conhecer de ofício de fatos que não constam do acórdão proferido pelo Tribunal Regional. Ação rescisória que se julga improcedente. É o meu voto, senhor presidente. Pois não. Como voto, Sua Excelência, o revisor, ministro Douglas Alencar Rodrigues. Senhor presidente, eu estou acompanhando a eminente relator. O caso foi colocado, o ajuizamento de uma ação anterior de fato ocorreu, mas essa informação não poderia ter sido considerada pela 4ª turma deste tribunal que examinou em grau de revista o tema alusivo à configuração ou não da prescrição. Estou acompanhando, Sua Excelência. Perfeito. Doutor Pedro Campana Neme pretende fazer uso da palavra? Não, presidente, só o ajuntado sobre estabelecimento e o registro. Muito obrigado. Deferida, ajuntado sobre estabelecimento, consignada a presença do ilustre advogado doutor Pedro Campana Neme, indago dos colegas. Senhor presidente, eu gostaria de pedir vista regimental do presente feito. Pois não. Então, após os votos da eminente relatora e do eminente revisor, secundando o voto da eminente relatora, pediu vista Sua Excelência o ministro Vieira de Mello Filho. Vista regimental. Senhor presidente, o processo 10.118, que Vossa Excelência havia pregoado, quando Vossa Excelência quiser, eu já estou em condição.
Processo RO 10.118, dígito 41, de 2014, retorno de vista regimental, deferida à excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, em quem é relator, excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão. Não participa do julgamento, excelentíssimo senhor ministro Vieira de Mello Filho. Com a palavra, Sua Excelência, eminente vistora, ministra Adelaide Miranda. Senhor presidente, senhores ministros, o pedido de vista regimental, ele foi por mim formulado em razão de a solução encontrada pelo ministro relator envolveu uma grande preocupação minha a respeito de hipótese em que o mandado de segurança possa ser o único remédio a socorrer à parte, não obstante haja previsão no ordenamento jurídico de algum recurso cabível. Não obstante, não comungo da mesma compreensão do voto do relator em relação ao cabimento do mandado de segurança, nesse caso específico, eu também considero que não há como reconhecer a existência de direito líquido e certo do impetrante. Melhor explicitando, interposto agravo de petição, não foi ele admitido por incabível, em virtude de se entender pelo cabimento de embargos fundados em nulidade da execução. Se agora dissermos que cabia agravo de petição, como fundamentado pelo relator, a situação da parte entraria em um ciclo vicioso e impossibilitaria a sua defesa. Entretanto, em relação aos fundamentos acrescidos pelo relator na sessão de 16/12 de 2014, acerca da ausência de abusividade ou de ilegalidade perpetrada pela autoridade apontada como coatora, eu concordo com o posicionamento adotado e, apenas com essa parcial ressalva de fundamentação, eu convijo com o voto do relator, que nega provimento ao recurso ordinário. Pois não. Pois não, ministro Douglas. Presidente, eu também acompanho quanto à conclusão, mas ressalvo a motivação vinculada ao cabimento do agravo de petição para discutir decisão interlocutória, porque precisamos ter cuidado nessa assertiva por conta da compreensão aberta do próprio preceito da CLT, que disciplina o agravo de petição, e nós sabemos que determinados regionais admitem agravo de petição, outros nem tanto, e a doutrina e a jurisprudência ainda não se entenderam sobre a exata vocação do agravo de petição. Então, ressalvo, mas acompanho a conclusão do eminente relator. Ressalva parcial de fundamentação. Né? Porque, na realidade, no restante do voto, como diz a ministra Adelaide Miranda, não há evidência de direito líquido e certo que tenha sido lesado. Posso proclamar o resultado? Então, decide-se a unanimidade, nós temos o voto do eminente relator, com ressalva parcial de Sua Excelência a ministra Adelaide Miranda e de Sua Excelência o ministro Douglas Alencar Rodrigues. Obrigado, Excelência. Bom dia, bom trabalho. Muito obrigado. Retorno de vista regimental concedido à excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, relatora do processo Ação Rescisória 8.102, dígito 69, de 2012. Os excelentíssimos senhores ministros, ministra Adelaide Miranda Arantes e ministro Cláudio Brandão, revisor, votaram no sentido de acolher a prejudicial suscitada nas contestações para pronunciar a decadência e julgar o extinto processo com resolução de mérito. Não participa do julgamento, excelentíssimo senhor ministro Vieira de Mello Filho, e houve sustentação oral. Quem é a vistora? Porque aqui consta a relatora vistora. Pois aqui consta que ela já proferiu o voto. Sim, e ela mesma pediu vista. Depois que o ministro Cláudio Brandão acompanhou a ministra Adelaide Miranda, Sua Excelência pediu o retorno dos autos para melhor exame da matéria. Então, com a palavra, a ministra Adelaide Miranda. Senhor presidente, essa é a hipótese em que a contagem do prazo decadencial da ação rescisória iniciou-se no dia imediatamente subsequente ao trânsito em julgado da última decisão proferida na causa.
a inteligência da súmula 100, 1 e 10 do Tribunal Superior do Trabalho. Ajuizamento da ação rescisória, quando já expirado o referido prazo, atraindo a pronúncia da decadência. Eu trago precedentes no meu voto e processo extinto com resolução do mérito. Meu voto é nesse sentido, senhor presidente. Então, é o mesmo voto de antes. O ministro Cláudio Brandão, revisor, votara com sua excelência. Eu indago dos demais ministros se há algum destaque. Está se acolhendo a decadência, com resolução do mérito, sem destaques. Proclamo que a decisão é unânime. Nós temos o voto da ministra Adelaide Miranda, secundada pelo eminente revisor e demais ministros, julgamento à unanimidade. Relatora excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 4.210, dígito 35 de 2011, em que são partes Bodcote, Brasimete, processamento térmico e Júlia de Oliveira Mendes. Com a palavra, sua excelência eminente relatora, ministra Adelaide Miranda. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato que determina nova reintegração, por entender que perícia médica independente não tem o condão de sobrepor a ordem judicial anterior de reintegração e permanência no emprego, enquanto perdurada a doença profissional. A impugnação do ato coator comportaria o manejo de ação própria em via ordinária, ação revisional, o que atrai a incidência da orientação jurisprudencial 92 desta SDI 2. A matéria demandaria instrução probatória, que é incompatível com o mandado de segurança, de cognição sumária, que exige prova documental pré-constituída, de modo que deve ser discutida mesmo em ação própria. Conheço e nego o provimento, senhor presidente. Nega provimento. O voto é favorável, constituinte da doutora Renata. Procuração? Deferido subestabelecimento, consignada a presença da ilustre advogada doutora Renata Alvarenga Fleury. Indago dos colegas se há algum destaque. Senhor presidente, eu peço vista regimental. Vista regimental, a sua excelência, o ministro Douglas Alencar Rodrigues. Relator excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 104.200, dígito 72 de 2009, em que são partes Gilmar, Marcelo e Giacomo e Cia LTDA. Com a palavra, sua excelência, o eminente ministro Emanuel Pereira. Senhor presidente, aqui trata-se de recurso ordinário interposto em face do acórdão do TRT da 9ª Região, em que, julgada improcedente a pretensão desconstitutiva, foi dispensada a remessa dos autos à douta Procuradoria-Geral do Trabalho. Senhor presidente, senhoras ministras e ministros, na hipótese, a pretensão rescisória está dirigida em face de sentença da Vara do Trabalho, em que é reconhecida a existência de lide simulada. Extinguiu-se o processo nos termos do artigo 129 do CPC. Tendo em vista a natureza terminativa da decisão meramente processual, forçoso concluir pela impossibilidade jurídica do pedido, nos termos do artigo 267, 6º do CPC. Eu trago no corpo do voto, senhor presidente, precedentes da minha relatoria e de Vossa Excelência. E o voto vai no sentido de conhecer do recurso ordinário e extinguir o presente processo sem resolução do mérito, por carência de ação, nos termos do artigo 267, inciso 6º do CPC. É o voto. O voto é favorável ao recorrido. Doutor Pedro, eu vou indagar dos colegas se há algum destaque. Sem destaques, assim se decide a unanimidade. Nós temos o voto do eminente relator, ministro Emanuel Pereira, consignada a presença do ilustre advogado doutor Pedro Campana Neme.
Retorno de vista regimental concedido à excelentíssima senhora ministra Delaide Miranda Arantes, em que é relator excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira. Processo RO 19.600, dígito 39 de 2011. Excelentíssimo senhor ministro relator votou no sentido de conhecer do recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento. Não participou do início do julgamento, excelentíssima senhora ministra Maria Cristina Peduzzi. Não houve sustentação oral. Com a palavra, Sua Excelência, eminente vistora, ministra Delaide Miranda. Senhor presidente, eu hoje estou meio atrapalhada com a quantidade de papel que eu trouxe para a sessão. Vossa Excelência tem como... Está aqui comigo, se servir, vá. Passa para ela. Sim. Ah, já tem. Procurar trazer menos papéis na sessão. Senhor presidente, senhores ministros, eu pedi a vista regimental em razão da questão em debate, que envolve uma preocupação minha a respeito da rescisória, como eu já fundamentei em voto anterior nessa sessão. E, nessa hipótese, a rescisória está fundada no artigo 485.5 do CPC, e a pretensão é de desconstituição da sentença que julgou improcedente os embargos à arrematação, por entender que a arrematação não ocorreu por preço vil. A discussão que eu trago é apenas com a relação alegada afronta ao artigo 694, parágrafo 1º, 5 do CPC. O ministro relator entende que, para a caracterização da violação direta do referido dispositivo, que não conceitua especificamente preço vil, seria necessário ao juízo da execução afastar-se dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, hipótese não configurada no caso em que o bem imóvel foi arrematado por 40% do valor da avaliação. Com a devida vênia, eu não comungo da mesma compreensão do ministro relator. Eu entendo que a arrematação ocorrida no importe de 40% do valor da avaliação configura que o juízo da execução não adotou o parâmetro em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e que possibilita reconhecer a existência de afronta direta ao artigo 694, parágrafo 1º, 5 do CPC. E ressalto que a existência de jurisprudência no âmbito do STJ, decisões recentes do STJ, na qual ficou definido o parâmetro de 50% da avaliação do bem a possibilitar o afastamento do lance por preço vil. Com a devida vênia do voto do ilustre relator e renovando esse pedido de vênia, eu divido do seu voto apenas quanto à violação do artigo 694, parágrafo 1º, 5 do Código de Processo Civil, e a minha conclusão é no sentido de dar provimento ao recurso ordinário para julgar procedente a ação rescisória, a fim de desconstituir a sentença proferida em embargos à execução e, em juízo rescisório, tornar sem efeito a arrematação e determinar a realização de nova praça. Como voto, senhor presidente, senhores ministros. Pois não. Ministro Emanuel Pereira, gostaria de fazer alguma consideração? Sim, pois não. Senhor presidente, a eminente ministra Delaide assevera que a arrematação por montante inferior a 50% do valor da avaliação implica preço vil e enseja a violação do artigo 694, parágrafo 1º, 5º do CPC, porque em descompasso com a razoabilidade e proporcionalidade. Afirma ainda que há precedentes do STJ. Ocorre que a jurisprudência aqui do TST e não do STJ é firme no sentido de que preço vil consiste em um conceito fluido porque é ausente um critério objetivo fixado em lei. Como estamos em sede de ação rescisória, amparados no inciso 5º do artigo 485 do CPC, somente a violação literal de lei enseja a desconstituição da coisa julgada. Ora, a lei processual não contém nenhuma interpretação autêntica acerca do que configura preço vil, até mesmo porque as peculiaridades do caso concreto influem sobremaneira na elaboração deste conceito caso a caso, como a questão de liquidez do bem arrematado. Por exemplo, embora um reator de
fusão nuclear industrial possa custar algo na casa dos bilhões, a liquidez desse bem é baixa. Assim, evidentemente, em asta pública, comparecerão raros ou nenhum interessado, de modo que, diante da baixa liquidez, o juiz da execução deverá superar o que configura preço vil e autorizar a arrematação por valor bastante inferior ao da avaliação, diferentemente do que aconteceria na asta pública de uma sala comercial na Avenida Paulista. Esse, senhor presidente, é o entendimento de Marinoni e de Metidiero, que, examinando a jurisprudência, assinalam que, aspas, existem outros julgados, no entanto, que consideram vil apenas a oferta inferior a 25% da avaliação atualizada do bem. Como se vê, continua, o parâmetro para consideração do preço vil é evidentemente móvel. As condições específicas do caso concreto podem sugerir, por exemplo, a razoabilidade da alienação por preço inferior à metade de sua avaliação. Fecho aspas. Nelson Nery Júnior, senhor presidente, também, revisando a jurisprudência, destaca julgado segundo o qual, aspas, o lance ofertado para efeito de arrematação, que fica aquém de 20%, repito, que fica aquém de 20% do valor do imóvel, é considerado vil e determina sua anulação. Fecho aspas. A matéria, senhor presidente, já foi examinada por esta subseção em outras oportunidades, conforme precedentes colacionados em meu voto. Eu trago o precedente do ministro Vieira de Mello Filho, publicado em 25 de fevereiro de 2011, do ministro Pedro Paulo Manos, publicado em 30 de março de 2010, do ministro José Simpliciano, publicado em 2006, ministro João Oreste Dallazen, ainda na Corte, publicado em 16 de fevereiro de 2001. Eu destaco, senhor presidente, do precedente do ministro Vieira de Mello Filho, o seguinte excerto. Tratando-se o artigo 692 do CPC de cláusula geral que demanda concretização no sentido de definir, no caso em exame, qual o conceito de lance vil, não há como se divisar a ofensa literal aos seus termos. Fecho aspas. Também, senhor presidente, vale frisar a seguinte passagem do precedente do ministro Pedro Paulo Manos, aspas, não há critérios legais que definam o que seja preço vil, que tem nítido conteúdo interpretativo. Dessa forma, não se pode considerar que a decisão rescindenda, ao admitir a arrematação do bem por preço correspondente a 30% do valor da avaliação, afastando o argumento de que o preço vil violou literal disposição de lei. Fecho aspas. No mesmo sentido, é o precedente do ministro João Oreste Dallazen, citado em meu voto, em hipótese que o bem foi arrematado por 20% do valor da avaliação, e esta subseção entendeu que não houve afronta à razoabilidade ou proporcionalidade. Assim, senhor presidente, pedindo uma máxima vênia divergência entre precedentes do STJ, os quais desconheço, porque não foram apontados no voto divergente, eu prefiro, senhor presidente, conduzir o meu voto pela jurisprudência já firmada e amplamente debatida no TST, especificamente nesta subseção 2. Tenho dificuldades de admitir que a arrematação de bem por 49% do valor da avaliação ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mas que, se arrematando por 50%, não ofenderia. Difícil falar-se com precisão matemática sobre razoabilidade e proporcionalidade, como afirma a divergência, em hipótese na qual a lei não fez tal opção e, em verdade, autorizou densificação de conteúdo de um conceito fluido pela interpretação à luz do caso concreto. Por esses fundamentos, senhor presidente, pedindo a máxima vênia
a divergência, estou mantendo meu voto no sentido de negar provimento ao recurso ordinário. Muito obrigado, ministro Emanuel. Aberta a divergência, acolho os votos. Como voto, Sua Excelência, o ministro Vieira de Mello Filho. Senhor presidente, a rescisória está fundada em violação do 649, parágrafo 1º, inciso 5º, ou seja, interpretação literal de lei. Na hipótese, a decisão rescindenda estabelece que, após 2 anos em que se arrastava a execução, conseguiram encaminhar para a praça o bem em que se estabelecera como preço mínimo o valor pelo qual for arrematado. O juiz estabelece como preço mínimo aquele valor. Então, na verdade, a discussão do preço vil, por este fundamento, já estaria comprometida. Além do mais, reiterando o entendimento que consagrei já em 2011, esse conceito é um conceito aberto. Efetivamente, eu não posso ter um marco objetivo no sentido de 30, 40, 50 ou 60, embora reconheça que a discussão é tormentosa no âmbito das jurisdições civil e da jurisdição trabalhista, porém, é um fato que, para se atender ao reclamo da execução e do preço que fora estabelecido, há que se aplicar, como em tudo, uma razoabilidade na interpretação. Daí a chegar-se a uma possibilidade de ofensa literal e direta à violação de lei, me parece, por esse fundamento, um pouco quanto complicado. Por isso mesmo, não obstante, reconheça o debate estabelecido em torno desse tema, inclusive fruto de vários e vários comentários e obras, eu peço venha a divergência para acompanhar o eminente relator. Muito obrigado. Com voto, Sua Excelência, o ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, a nossa súmula 298 exige, para a procedência da rescisória, que haja manifestação expressa e explícita na sentença rescindenda sobre a matéria levada à discussão. No caso dos autos, a decisão rescindenda, a sentença que apreciou os embargos à arrematação é resumida e ela não enfrenta, o juiz não enfrenta na sentença critérios para a definição do que seja ou não preço vil. E ainda digo mais, a parte pretende, por violado, o artigo 694, parágrafo 1º, inciso 5 do CPC, que diz que a arrematação poderia ser invalidada por preço vil. A sentença não nega que possa ser, que essa nulidade seja possível no processo e nem na hipótese. A parte não evoca o artigo 692 do CPC, que é o que cuida do que seria preço vil, fosse o caso, né? Então, por um fundamento e por outro, e mais aqueles colocados pelo eminente relator, mas aqui ressalvando que eu sequer entraria na discussão relativa ao que seria preço vil ou não, porque a sentença rescindenda não faz, eu peço bem à eminente ministra Adelaide, acompanhe o relator. Como voto, Sua Excelência, o eminente ministro Douglas Alencar Rodrigues. Senhor presidente, pelos motivos já exaustivamente expostos, eu peço vênia à eminente ministra Adelaide e acompanhe o relator. Como voto, Sua Excelência, a ministra Maria Helena Malme. Também pedindo vênia à ministra Adelaide, eu acompanho o relator, considerando em especial as dificuldades desta alienação, que foi um complexo industrial, que teve uma avaliação razoável entre a diferença entre o valor avaliado e o valor arrematado. Então, dentro de todas as razões já expostas, eu não tenho como entender que, pelo conceito aberto, de que aqui nem o caso concreto seja preço vil. Como voto, Sua Excelência, a ministra Peduzzi. Eu peço vênia à divergência e acompanho o voto do relator. Eu também não tenho maiores considerações a fazer, porque já o fizeram todos os eminentes ministros, pedindo todas as vênias à divergência. Também acompanho o eminente relator e proclamo que, por maioria, vencido Sua Excelência, a ministra Adelaide Miranda, a sessão decidiu, nos termos do voto do eminente relator, no sentido de conhecer do recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento. Juntada de voto. Senhor presidente, em razão de ser uma posição quase unânime dessa colhendo da SDI 2,
Apenas consigno meu voto vencido, eu não juntarei declaração. Pois não. Então, já consignei o voto vencido e assim se proclama o resultado. Não havendo mais condições de processo, condições de julgamento, declaro encerrada a sessão, cumprimentando os meus colegas e, como sempre digo, os debates, ainda aqui um pouco exaltados, fazem parte da nossa cultura e fora da sessão o respeito e consideração continuam os mesmos. Até a próxima sessão.